aconteceu, Jefferson, do mentor dessa pessoa não ser humano? Sim. Você acredita em vida após a morte? Se sim, você acredita que nós podemos voltar para a Terra em outra época, em outro corpo, em outra família? Graças àquela famosa reencarnação, existem casos impressionantes que comprovam que reencarnação é real. Mas com qual propósito? Bom, a minha entrevista de hoje aqui do canal é com Jefferson Orlando, que é especialista em reencarnação e terapeuta de vidas passadas. E ele tem uma técnica sensacional que é só dele. Ele vai nos contar casos impressionantes que, se caso você não acredite em reencarnação, em vidas passadas, essas coisas, você vai começar a acreditar agora que depois desse vídeo, porque até eu coloquei aqui situações que acontecem comigo, pontuei aqui com ele, pra gente ver o que ele tinha pra falar. E ele tinha muita coisa pra falar, viu? Então agora, sem mais delongas, vamos à entrevista. Jefferson, se você tivesse assim que explicar para uma pessoa leiga que nunca ouviu falar ou que nunca teve contato com o tema, como você explicaria esse seu trabalho, a condução, né, da regressão às vidas passadas? Tá. Bom, a regressão terapêutica, da qual eu trabalho, existem muitas linhas, né? Mas da linha que eu trabalho de formação é da psicoterapia reencarnacionista, tá? Bom, uma pessoa que chega até meu contato, ela no mínimo, tem que ter uma simpatia pelo assunto da reencarnação, tá? Se não tiver vamos assim dizer, esse requisito mínimo, fica muito difícil a pessoa ter um entendimento, um aprofundamento das informações que ela vai conseguir acessar, tá? Bom, mas assim, sendo muito, extremamente sintético e resumido, seria a pessoa fazer um trabalho de autoconhecimento profundo e entender como ela vem sendo nas últimas encarnações. Uhum. Então, é sempre importante ela ter uma visão de que quando um leigo que vai chegar, mas que tem uma visão, pelo menos conhece um pouco sobre a reencarnação, ela chegar na ferramenta que eu trabalho, para ela poder entender como ela vem desenvolvendo ao longo de várias encarnações. O resultado de várias encarnações é o que ela é hoje. Então, geralmente, a pessoa tem alguma dificuldade, ou ela quer entender algumas habilidades que ela não consegue captar. Uhum. Né? Então, a ferramenta, a psicoterapia reencarnacionista, a regressão terapêutica em si, especificamente, ajuda ela a entender que pontos que ela está explanando ou patinando, e ao mesmo tempo também ajuda ela a ter uma consciência de repente, qualidades, desenvolvimentos bacanas que ela tem, que ela ainda não conseguiu aplicar nessa encarnação, assim, de uma forma muito sintética. Entendi. E aí, partindo do ponto do princípio, então, da filosofia kardecista, que é a que eu mais tenho conhecimento, porque eu frequentei por muitos anos, dentro dessa filosofia, diz-se que quando a gente nasce, a gente passa por um processo de esquecimento das vidas anteriores, e que esse processo de esquecimento, ele serve justamente para que a gente não tenha acesso a essas vidas passadas e não lembre, de repente, se a gente era muito bom, muito ruim, ou, enfim, todos aqueles desdobramentos que a religião espírita fala pra gente. Sendo assim, acessar uma vida passada agora não seria uma violação de uma lei? Tá. Bom, eu vou responder essa pergunta em algumas partes, tá, Carol? Bom, a técnica que eu trabalho, ela tem um diferencial das demais ferramentas de regressão terapêutica. Uhum. Ela é um método que é conduzido pela mentoria espiritual da pessoa atendida. Então, tanto a pessoa que é atendida, quanto o terapeuta reencarnacionista que está atendendo a pessoa, nenhum nem outro comanda o que vai ser acessado. Tá? Então, esse é um grande diferencial. O comando é totalmente feito pela mentoria espiritual da pessoa atendida. E, por conta disso, só é acessado o que ela pode acessar.
né, o que vai ajudar ela, vamos assim dizer, para fazer uma reforma íntima, para entrar nesse termo mais espírita, né? E essa é uma pergunta que eu respondo há vários anos, tá? E dentro dessa técnica é possível respeitar essa questão da lei do esquecimento, porque existe dentro da ferramenta que eu trabalho a ética cósmica, uma cosmoética, tá? Podendo assim só ser lembrado em encarnações que ela precisa lembrar para poder dar um upgrade nessa encarnação, também se desligar de sintonias de outras encarnações que inconscientemente ela vem carregando, tá? Respeitando as leis kármicas do merecimento, da necessidade e a lei do esquecimento. Eu vou colocar um ponto em relação, então, para fazer um arremate em relação a isso, do próprio Livro dos Espíritos, tá? Que é lá como uma das bases do kardecismo, né? Na questão 399, tá? Eles falam sobre o esquecimento do passado, tá? Então, a questão da lei do esquecimento, tá? Eu vou ler aqui, tá, Carol? Tá bom, tranquilo. Bom, um dos trechos da questão 399 então, ali dentro da codificação, estavam falando ali, o Allan Kardec estava falando com os espíritos mestres, né? E um dos trechos fala assim: entrando na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, conserva algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil e jamais para satisfazer a vã curiosidade. Entendi. Então não é só para curiosidade, tem que ter uma utilidade. Exatamente. O adequado, o correto, deveria ser sempre com objetivo de crescimento, tá? Assim, o meu trabalho, ele é sempre acionado com esse objetivo. As pessoas estão com dificuldades, têm traumas, têm travas, estão passando por tristeza, estão passando por dificuldades variadas da vida, mas também queriam aproveitar melhor a encarnação, porque cada vez que passa, Carol, eu venho atendendo mais pessoas que estão com uma vida boa, tá? Não estão com problemas, tá? Estão casadas, têm filhos, têm um bom trabalho, vivem num lugar legal, mas sentem que está faltando alguma coisa. Sente que pode entregar mais, mas não sabe o quê, entende? Acha que pode fazer melhor nessa vida, mas não sabe por qual outro caminho que ela pode ir, né? Então, essas buscas acabam sendo as pessoas que eu atendo, por essas demandas, tá? E não para querer saber se, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples, mas que algumas vezes eu já respondi. Querendo saber se um companheiro ou uma companheira é alguém de outra encarnação que ela está vivendo hoje. Inclusive, até pela linha que eu trabalho, isso não é disponibilizado pela mentoria espiritual. Não há um incentivo de reconhecimento de espíritos de outras encarnações que, de repente, por alguma razão, podem estar convivendo agora e não se lembram. Isso é uma estratégia do mundo espiritual e isso está dentro da ética cósmica, dessa cosmoética. Por essa linha que eu trabalho, a mentoria espiritual não faz esse tipo de reconhecimento, porque a maioria das vezes, se você faz um reconhecimento desse, gera um prejuízo, um problema para as pessoas, né? Então, é uma ferramenta da qual eu trabalho, onde que a ética cósmica ela é totalmente preservada. E está dentro ainda, por exemplo, tá, da estrutura, então, da origem da tua pergunta do espiritismo. Mas, entenda, tá? O espiritismo não é a regra universal, claro, tá? Não é a verdade, sim. Exatamente. Então, assim, podemos falar que a reencarnação existe, assim, ou seja, existe, vamos dizer, no conceito do humano há milhares e milhares de anos, mas milhares de anos antes de sequer o espiritismo existir, né? Mas é um conceito maravilhoso espírita que eu gosto muito, tá? E a gente consegue fazer um trabalho de regressão terapêutica respeitando, por exemplo, essa linha do espiritismo que eu acho muito importante. A regressão terapêutica não pode, ao meu ver, tá? Na minha interpretação, como médium também, ser utilizada
realmente só por curiosidade ou só para, eu quero ver isso daqui, o que isso vai dar. O que é? Entendi. O que é exatamente? Então vou fazer isso aí só porque eu quero me divertir, e muito pelo contrário. No fundo, você acessar essas informações, elas vão ter um impacto na tua vida, claro que sempre objetivo para o crescimento. E por essa modalidade que eu trabalho, no final das contas, ao meu ver, é a linha mais equilibrada e ética, num sentido espiritual, da qual é possível preservar karmicamente a pessoa atendida, e eu também, tá? Uhum. Eu não quero mexer em nada que eu não possa dar conta, lidar depois, né? Ou depois não poder lidar e prejudicar ainda mais as minhas demandas kármicas, né? Eu já vou responder pelas minhas próprias atitudes, né? Ainda mais ficar mexendo com coisas que não deveriam ser mexidas. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro ainda desse conceito kardecista, mas também como uma ética universal reencarnacionista, vamos assim dizer, né? Entendi. Agora, uma vez eu fiz a terapia de vidas passadas e eu cheguei à conclusão, assim, que a vida que eu acessei nessa regressão, ela era uma vida, assim, com perdão da palavra, bem medíocre, tá? Eu vou contextualizar aqui para você entender. Eu era um homem que fugiu da guerra, perdeu sua família nessa fuga e aí acabei morrendo num lugar sozinho e tal. E aí, quando a gente vê pessoas contando sobre as regressões delas e sobre as experiências dela, tem sempre uma outra pessoa que, eu não sei por qual motivo, tenta se destacar falando que foi determinada pessoa do passado muito importante. Tem sempre isso, né? Tem sempre umas pessoas que aparecem na sociedade dizendo que são a reencarnação de determinada pessoa no passado que eram muito importantes. Por causa disso, Jefferson, às vezes o trabalho de uma pessoa que trabalha com regressão acaba sendo diminuído, né, menosprezado, e até vira motivo de chacota por causa dessas pessoas. Uhum. Como é que você diria para uma pessoa assim que pensa dessa maneira, né, que enxerga toda essa situação dessa forma? O que você diria para essa pessoa para que ela entendesse que isso é um trabalho sério e que, de fato, ajuda as pessoas a entenderem o contexto delas hoje aqui? Perfeito. Bom, Carol, antes de eu concluir essa tua pergunta, eu quero falar que eu lido com isso há muito tempo, né? Esse final de ano já faz 12 anos que eu faço esse trabalho. Uhum. E por conta de eu me dedicar todo esse tempo, são milhares de regressões já feitas e centenas de pessoas atendidas. E, infelizmente, como qualquer área, né, existem profissionais e profissionais, tá? E, infelizmente, nesse sentido, o meu trabalho tem muitas dessas histórias, que as pessoas são importantes, né, que elas veem pessoas importantes, são pessoas importantes, né? O que eu posso falar é da ordem do que eu atendo, tá? Uhum. Eu vou falar para você que a maioria se não a esmagadora maioria das situações, são de pessoas absolutamente comuns. Como, por exemplo, você mencionou rapidamente essa experiência que você teve. Tá? Nada de pessoa importante ou um nome específico, que foi alguém que marcou história. Tá? Na verdade, isso é praticamente raríssimo disso acontecer. Já aconteceu com você? Nunca aconteceu. E olha que eu já fiz mais de 3.000 regressões, tá? E pelo menos na modelagem que eu trabalho, nunca é trazido o nome da pessoa, tá? Então, assim, obviamente que ao longo de todos esses anos, eu já vi histórias que a pessoa desempenhou um papel importante na sociedade, que era alguém importante, tá? Alguém vamos assim dizer, de uma classe elevada, né? Que era um sábio, né? Uma pessoa, um filósofo ou uma filósofa, ou uma pessoa de uma realeza, né, ou fazia parte de uma estrutura real, né, mas não alguma coisa assim que, esse foi o rei tal do século tal. Isso nunca vi, e pela linha que eu trabalho, nunca é exposto algum tipo informação desse tipo, tá? Então, o que eu observo é que, assim, quando se tem essas histórias, infelizmente, alguma parte dessas pessoas que estão sendo atendidas,
Ou elas estão sendo mal assessoradas, tá? Ou tem muita parte, vamos dizer, anímica do processo da pessoa, muito imaginativo. Entendi. Tá? Infelizmente, ela não tá devidamente regredida, ela não está acessando a uma experiência passada dela vivida. Tá? Nesse ponto, tá? A linha que eu trabalho, ela é possível atender presencialmente a pessoa, tá? E também é possível atender ela à distância. No caso, uma outra pessoa se posiciona no lugar dela e regride para ela, tá? Que é como que eu venho atendendo há vários anos, tá? Eu sempre atendi presencialmente e à distância. Nesses últimos 2 anos, pós-pandemia, eu venho atendendo somente à distância. Por opção minha, eu já tinha esse desejo de fazer, né? E isso é até uma forma de colocar a pessoa numa prova real, entende? Às vezes a pessoa faz uma regressão, por exemplo, ela pode achar que foi uma pessoa específica numa técnica tal, tá? Ela fazendo uma terapia reencarnacionista comigo, dentro das regressões, com uma outra pessoa regredindo para ela, pode trazer um cenário diferente do que ela entendeu, que ela regrediu, já de uma pessoa experiente que atende comigo há vários anos, que é uma médium de psicometria, que tem um know-how comigo já há muitos anos, atendendo, fazendo as regressões. Então, assim, é preciso acompanhar o histórico do profissional, da pessoa, do terapeuta de regressão, para ver o quanto pé no chão que são as regressões dessas pessoas, tá? Do histórico de trabalho que ela tem. Assim como você também vai pesquisar na hora de contratar um advogado. Assim também como você vai pesquisar na hora de você ir no dentista, se esse dentista é bom ou não. Você vai lá, vai no consultório, vê como que ela faz a avaliação, que materiais que ela trabalha, né? Se você não faz tudo isso, se você não tem, vamos dizer, recomendações de outras pessoas, você acaba indo no dentista que prejudica o teu dente, ou no advogado que mais te atrapalha do que resolve. E também para os terapeutas de regressão também isso acontece. Então, muitas vezes, com a base, com a ferramenta que a pessoa tem, ela traz esses históricos de que todas as pessoas que estão regredindo lá eram pessoas importantes, foram pessoas extraordinárias, quando eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo isso acontecer, eu vejo isso com uma parte bem pequena, tá? E quando essas pessoas são extraordinárias, assim, são pessoas que fizeram diferença na humanidade, são pessoas que praticamente passaram desapercebidas, sabe? Que fizeram a diferença naquela época, naquela encarnação, mas que não foram reconhecidas, entende? Que passaram pela sociedade, pelo povo, como uma pessoa comum, mas ali na história você observa que ela fez muita diferença em vários contextos para várias pessoas. Sim. Tá? Então é isso que eu vejo, tá? O meu histórico, a minha experiência está muito mais atrelada à vida simples, tá? As situações comuns, como por exemplo você disse, tá? Com um caso ou outro que você vê que é alguém que foi uma pessoa relevante, às vezes até percebida pelo povo ali, né? No contexto que ela viveu, tá? Mas é o mínimo do mínimo que eu vejo, e eu não vejo na minha experiência sendo realmente colocado o nome da pessoa, tá? Entendi. Não tem nome, é uma pessoa, mas ela não se identifica. Isso, exatamente, tá? Eu acho que até essa abordagem pela linha que eu trabalho até ajuda para que o espírito hoje encarnado não se perca no ego, vamos assim dizer. Claro. E o conceito que eu trabalho, Carol, é sempre valorizando a encarnação de agora. Essa é a mais importante. A gente não vai acessar o passado dela com o objetivo de deixar ela no passado, ficar revivendo o passado. Não, é para você entender como você vem vivendo nas últimas encarnações, e isso comandado pela mentoria espiritual da pessoa atendida, não é por mim e nem pela própria pessoa. Então eles vão pegar essas informações para que a pessoa possa fazer o melhor enquanto que ela está encarnada. A encarnação de agora é a mais importante de todas, independente se até uma outra no passado você vê que você fez uma grande realização, tá? Mas a mais importante é essa de agora, porque é a única que dá para você fazer alguma coisa, tá?
Não é a passada já foi, serve como base, estrutura, conhecimento, para que nessa ela consiga fazer melhor do que ela vem fazendo, porque ela não lembra direito, ela lembra no inconsciente, tá? Mas eu tenho casos, tá? Inclusive meu também, de pessoas que lembram de encarnações passadas de forma, na vigília, tá? De forma consciente, tá? Então, assim, o que a gente faz com essas pessoas que lembram do passado? Por exemplo, como que eu tenho um caso próprio comigo mesmo, tá? Essas pessoas vão pagar algum preço, vão ser punidas espiritualmente se elas lembram disso desde a infância, entende? Uhum. Então, aos poucos, a humanidade, e é uma teoria, uma visão minha, que aos poucos a humanidade vai, ao longo das encarnações, conforme vai reencarnando, vai lembrando de algumas coisas do passado. Justamente porque esse é um grande trunfo para que ela não repita o que ela vem fazendo, que é o mais comum, a gente repetir padrões, entende? Então, é uma, tipo assim, é um plus, vamos assim dizer, mas só que se a pessoa... Isso, um bônus, exatamente, tá? Mas se a pessoa não sabe o que ela vai fazer com isso, Carol, ela sofre muito. Ela não entende, ela não sabe como lidar com isso, por isso, alguém sério para trabalhar com isso. E eu já trouxe isso desde, vamos assim dizer, nessa encarnação quando eu era pequeno e depois lá para frente, porque eu já fazia isso, principalmente no período intermissivo, no período entre vidas. Eu me preparei no mundo espiritual para que depois, lá na frente, que é essa de agora, a fazer esse tipo de trabalho aqui. Entendi. Entende? Então, saber, sentir isso na pele, passar por isso, e também ter treinado isso antes de encarnar, me ajuda a ser um profissional, uma pessoa que pode atender melhor a pessoa que está passando por isso, entende? Entendi. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta. Por quê? Porque eu passei recentemente por uma experiência que eu tive acesso a um passado que não existia. E eu vou até contextualizar aqui para a galera. Eu acho que eu já contei isso em um outro vídeo que saiu aqui no canal antes de você, que eu mencionei que nós teríamos uma entrevista com você. O que acontece, Jefferson, é que eu moro na Cracóvia. Cracóvia era uma cidade medieval cercada por um muro, tá? Hoje em dia esse muro não existe mais, existe um pedaço em memória. Só que a cidade continua tendo a mesma configuração circular das cidades medievais antigas. E um dia desses, estava eu andando ali nessa parte do jardim onde era o muro, e por alguns segundos eu tive a impressão de ter visto uma torre num lugar onde essa torre não existia, porque depois, quando eu recobrei a consciência daquele devaneio, a torre não estava mais lá. Porém, alguns passos adiante, atrás de mim, assim, no jardim, tinha uma placa mostrando ali uma foto de uma torre, no exato mesmo ponto. Então, era como se eu tivesse, de alguma forma, tido acesso, não à minha vida passada, mas ao passado daquele lugar ali, por alguns segundos. Foi super estranho. E eu já tive isso em outras situações, como, por exemplo, quando fui visitar Auschwitz, eu via pessoas lá que não estavam lá, e não eram espíritos, era o passado, era como se eu estivesse acessando a história daquele lugar. A minha pergunta para você é se as pessoas conseguem fazer isso de uma maneira involuntária mesmo, se você já teve casos de pessoas que tiveram acesso a vidas passadas ou até ao passado de um lugar, e se você tem alguma explicação para isso. Tenho sim. Bom, vou primeiro por uma parte. Bom, isso que você relatou, Carol, eu chamo de psicometria, tá? Que seria, assim, de uma forma bem objetiva, seria o dom, tá? Um dom parapsíquico ou mediúnico, que é acessar o teu próprio passado, o passado de outras pessoas, o passado que está registrado, vamos assim dizer, no ambiente, tá? E até mesmo o futuro, tá? Se assim entender futuro como um conjunto, tá? De possibilidades, tá? Então, eu vejo que eu até vi algumas coisas suas, Carol, depois a gente pode até falar disso lá na frente, e sei que você teve várias experiências mediúnicas, né, sensitivas e tudo mais na sua vida, né? Eu diria que você tem aí, não sei quanto de psicometria, mas você tem um traço bem forte de psicometria com essas características que você falou.
e você então viu o passado daquele lugar, né? Não que existiam espíritos ali que você estava vendo, que estavam andando lá, mas você viu, vamos dizer, o registro, né? Um registro de memória. Isso, Inclusive, eu tô te perguntando isso não por minha causa, tá? Mas eu fiz um vídeo aqui no canal onde 2 historiadores do passado, um de 1600, outro 1700, eles viajaram para o Egito para fazer determinada expedição de pintura, porque eles contavam a história através de pinturas dos livros deles, e eles viram 4 pirâmides de Gizé ao invés de 3. Foram as 2 únicas pessoas que relataram que essas 4 pirâmides existiam ao invés das 3 que nós conhecemos. E aí, por causa dessa história, dessa contação de história que eu fiz aqui no canal, eu coloquei essa minha história junto, né? Porque eu não sei o que aconteceu com esses 2 historiadores, foi a mesma psicometria, mas é mais para entender como que as pessoas podem até justificar, Jefferson, as coisas que acontecem com elas, sabe? Perfeito, perfeito. E isso, assim, não é tão comum, né? Então, é importante refletir sobre isso. Isso é bem específico, a maioria das pessoas não conseguem ter esse tipo de percepção ou de experiência, tá? No teu caso, com essas 2 experiências que você relatou, eu diria, assim, claramente que você acessou o passado registrado daqueles lugares, fica ali como se fosse o que a gente chama de registro acástico, né? Então, o registro, vamos assim dizer, a nuvem da história ali, né? Sim, a nuvem. Faz mais sentido para explicar para a galera de hoje em dia. Isso, exatamente, né? Da época, da geração que está aí, né? Mas isso, obviamente, já se falava há milhares de anos, né? Tanto que o acástico vem da palavra do sânscrito akash, né? Então, já é de milhares de anos que isso acontece, né? Agora, essa é a resposta, né? Agora, quando você faz uma regressão terapêutica, pelo menos então, assim, seguindo a minha linha, a pessoa vai acessar a experiência dela. Então, o que poderia também acontecer? Nesse caso, vou fazer só um adendo. Você poderia ter vivido em Cracóvia, né? Isso, né? E vamos supor que, por alguma razão, e eu já peguei alguns casos assim, tá, Carol? Você foi aí, onde que você mora, não é por acaso. Sabe que eu não tenho explicação para morar aqui, né? Já falei isso em vários lugares, não sei por que moro aqui. Então, mas uma parte sua interna sabe. Alguma coisa sabe. Sabe, com certeza. Você não foi aí por acaso, e não é um lugar, né? Que você fala, bom, beleza, vou morar na Polônia. Não é um lugar que brasileiros escolhem. Até uma vez eu me lembro, há um tempo, alguns anos, acho que até mais de uns 2 anos, não sei, que você comentou isso, né? Que você acha que você foi primeiro para os Estados Unidos, alguma coisa assim. Estados Unidos, depois Itália e depois Polônia. Isso, exatamente. Ou seja, no final das contas, você teve que ir para onde que... Não, e assim, era bizarro, porque foi de uma maneira que foi me direcionando, sabe? Para eu estar aqui. É como se você já soubesse o caminho, entende? Sim. Então, também, para concluir essa tua pergunta, você pode ter chegado aí, tá? E não é só que você viu o registro pela psicometria ali, realmente, do que foi aquela cidade, que hoje não é mais. Mas você também lembrou, porque você, em algum momento, viveu lá, entende? Então, isso pode ter se misturado, ou não. Simplesmente você viu um registro ali passado e você não viveu lá, tá? Em uma encarnação passada. Ou você simplesmente também poderia ter vivido lá e quando você, em algum momento, chegou lá e, deu uma espécie de um déjà vu, vamos assim dizer, tá? Déjà vu ao contrário. Isso, exatamente, perfeito. Como também você disse esse caso desses rapazes, né? Então, em uma das encarnações, por exemplo, eles podem ter vivido no Egito, entende? Por exemplo, eu posso dar aqui rapidamente um exemplo. Em uma das minhas encarnações, eu vivi no Egito, tá? Mas eu não era absolutamente tipo Egito. Não era um faraó, nem nada do tipo. Não era, tá? Assim, a minha história foi muito bonita, mas começou péssima, né, nessa encarnação, né? Então, começou como uma pessoa
absolutamente comum. Termina numa reviravolta de vida, mas eu pra você ter uma ideia, acabei morrendo envenenado, tá? E eu estava no meio, outras pessoas, e nem tinha ninguém. Ninguém se importou. Eu falo assim, bem rapidamente, eu Não, vivia... pode contar. Tá. Eu vivia nessa encarnação, e eu entendo de ser uma época não assim tão... não sei em que dinastia ali, mas eu e mais uma pessoa, a gente entrava nos túmulos, onde que tinha os tesouros e tudo mais. E a gente saqueava, vamos assim dizer, pegava esses tesouros e vivia disso, pra você ter uma ideia, né? Porque a gente era pobre, né? Não vou justificar, mas essa foi ou seja, você tá vendo? Não tem nada de glamour nisso. Não, né? Não tem muito, não. Entende? Mas isso depois teve algumas explicações para mim. E no meio dessa vivência, eu tinha muita habilidade para fazer esse encontrar os tesouros. É uma coisa que desde pequenininho, nessa encarnação, eu tinha um fascínio com tesouro. Não dava para brincar de esconde-esconde com você. Não dava, era muito bom. Sério, era muito bom. E na nossa época ainda brincava, hoje não existe Verdade. mais. Mas eu era muito bom, e era um problema, porque eu queria ganhar, eu era o último, ninguém me achava, às vezes acabava a brincadeira, eu estava lá no lugar... Escondido por 3 meses. Exatamente. Cadê o dia? A mãe maluca, né? Isso criança, bem criança, né? E em uma dessas situações, o que seria meu companheiro, ele me tranca nessa tumba, vamos assim dizer, nessa caverna, e eu fico preso. Ele vai embora, me deixa para eu morrer. E eu tinha alguma coisa também disso, nessa encarnação, de ficar preso. Vira e mexe me vinha, quando era criança, algum sonho que eu fui preso injustamente, ou que eu fiquei preso. Olha que louco. E eu realmente fiquei, não estou falando que é injustamente ou não, mas eu fui traído e fiquei preso ali, né? Esse cara levou todo o tesouro que a gente tinha achado, ele levou lá para aquela comunidade que a gente vivia, e por uma razão que eu não me lembro agora exatamente a situação, ele volta para me soltar. E obviamente que eu fico maluco com o cara, né? Agrido ele e tal e tudo mais, mas não mato ele, né? Foi uma coisa de revolta. Depois disso a minha vida muda. Eu volto para aquele povo da onde que eu vivia, e eu comecei a fazer um trabalho de expansão, de mudança de visão, de como que a gente vivia e como que eu, inclusive, vivi naquela encarnação, levando essas informações para outras pessoas. Algo que, de alguma forma, eu faço também com o meu trabalho. Hoje. Exatamente, só que, obviamente, de uma forma muito mais rústica, né? E começa um movimento naquele povo, diante daquela transformação que eu estava na minha vida e podendo influenciar outras pessoas. Só que isso desagrada muitas pessoas. E eu acabo sendo envenenado. Morri lá no meio do povo, nem sei quem que eu fui, vamos assim dizer, né? Uma coisa assim. Mas para mim isso foi importantíssimo, porque validou muito o meu trabalho que eu faço hoje. E, inclusive, me ajudou com um processo de compreensão de... Essa não foi a primeira encarnação que eu fui envenenado, tá? Eu tive mais 2 outras encarnações. Eu estou falando aqui coisa para você que quase ninguém sabe, tá? Na verdade, são pessoas próximas de mim, tá? Agora você sabe que vai ter muita gente sabendo, né? Você sabe, né? Agora já era, né? Agora já era, não é mais segredo. Mas por alguma razão eu estou falando isso, acho que talvez até espiritualmente, para poder contribuir um pouco com as pessoas também, né? Claro. E quando eu encarnei, né, que eu nasci com sérios problemas na garganta, tá? Eu tinha infecções gravíssimas nas amígdalas e a ponto de ter bloqueio da garganta mesmo, até nem água passava. Né? Então isso foi muito problemático, estou falando até uns 3 anos, mais ou menos 4 anos, tá? Minha mãe com frequência ia para o hospital, para pronto-socorro, era internado. Você era uma criança medrosa? Pior que não.
apesar, o que me dava medo, e é um dos, eu já relatei isso, então não é segredo, né? Não é inédito? Não é inédito. Eu tinha muitas projeções astrais, que depois eu só fui saber lá na adulto, né? Então isso era um medo, tá? Óbvio. Porque eu tinha muitos pesadelos, né? Mas no fundo não eram pesadelos, eram saídas do corpo. Mas eu era uma criança, entende? Para entender isso é complicado. Então, nesse sentido, eu tinha muito medo. Medo era no sentido que eram aqueles que a gente chama de terror noturno, né? Hoje que se diz, né? Nem todo terror noturno é saída do corpo, tá? Mas eu também via entidades, eu falava para minha mãe que eu via uma moça... As paralisias do sono, né? Também tinha isso, né? Então, e aí, né, nessa história, como que era muito recorrente, os meus pais precisaram fazer uma cirurgia e eu tive que tirar as amidas, né? Uma cirurgia que você só faz se realmente é muito, muito, muito necessário, não tem outras alternativas, né? Então, isso acabou gerando consequências, esses desencarnes por envenenamento, né? Então, numa encarnação que, no caso, foi essa de agora, isso veio somatizado, e isso explica muitas patologias de várias pessoas, em vários níveis, viu, Carol? Tá? São consequências de desencarnes de vários tipos, que quando a pessoa nasce, né, o neném nasce, o espírito está encarnando ali, ele vem com, vamos dizer, patologias astrais que somatizam no físico. Tá? Então, até a regressão terapêutica também tem esse papel de desligamento. Mas hoje em dia, o meu trabalho, desligar, melhorar, né, até potencializar uma melhora, uma cura das patologias. Mas o meu trabalho hoje está muito mais envolvido com a expansão consciencial, o entendimento, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autorrealização. Na minha visão, Carol, eu entendo que a forma mais transformadora mesmo da gente para essa encarnação é poder entender como a gente vem vivendo as últimas encarnações e ainda mais como a gente vem se saindo no período entre vidas, intermissivo, que a minha técnica favorece, ela possibilita a pessoa lembrar do que ela se programou antes de encarnar, e esse é um total diferencial que a ferramenta da psicoterapia reencarnacionista com a regressão terapêutica viabiliza. Imagina ela lembrar agora de forma consciente o que ela se programou, a missão de alma dela, a programação encarnatória. Então isso otimiza, acelera muito o processo dela, de ela ter mais sucesso nessa encarnação e entender várias coisas que ela traz, que até hoje, como você mesmo disse, até hoje eu não entendi por que eu cheguei aqui na Polônia, né? Por que eu cheguei até aqui, né? Por exemplo. Agora, você falou um pouco sobre a sua primeira infância, né? E eu queria te fazer uma pergunta exatamente sobre crianças. Não sei se você já viu casos, eu já vi vários casos de crianças que se lembram das suas encarnações passadas. Tem um caso, inclusive, muito interessante da menina que ela seria a reencarnação da Anne Frank, né? Que ela sabia a exata localização da casa, sem nunca nem ter estado na Holanda. Ela conhecia o lugar, ela conhecia a história dela mesma. O que acontece, Jefferson, quando a criança ela se lembra disso, né? Por que algumas crianças se lembram, outras não? Qual que é o processo? Tá. Bom, esse é um processo muito complexo, tá, Carol? Mas eu diria assim que, de uma forma muito resumida, geralmente esses quadros são apresentados quando é criança mesmo. Tá? Depois de uns 7, 8, até, 12 anos, tá? A grande maioria esmagadora dos casos, até mesmo das crianças que lembravam claramente dessas encarnações passadas, ou de uma encarnação passada, elas não lembram de mais nada. Tá? Por quê? Porque enquanto que a pessoa ela está como criança, o espírito está como criança, ela está mais, vamos assim dizer, mais espírito do que ser humano, né? E aí o que acontece? Ela mais lembra da vida dela como espírito do que como humano agora, porque ela está fresquinha como humano. Né? Então, alguns casos e aí são alguns casos, não são todas as crianças, né? São poucos casos, mas tem, né?
elas acabam trazendo isso de uma forma muito intensa no inconsciente delas, que isso transpassa o inconsciente, essa tal da lei do esquecimento, porque... A barreira, né? Isso, como que a gente faz com essas crianças que lembram do passado? Não dá para elas inventarem essas coisas. Verdade. Entende? São provas reais. Eu não vou falar aqui, mas tem vários, posso até dizer livros, até no final, de alguma forma, para as pessoas buscarem e ver casos reais. Né? Por exemplo, tem um caso muito, muito, o mais conhecido, talvez o mais bem documentado, que é do James Leininger, que inclusive até virou um livro Aquele que encontrou o próprio túmulo? Que ele encontrou aonde que o avião dele caiu na Segunda Guerra Mundial. Ah, então não, porque tem esse outro caso do menino que falou, eu fui enterrado aqui, e era mesmo. Tem inúmeros casos, né? Mas esse daí é o mais bem documentado, inclusive está na série da Netflix que chama Vida Após a Morte, acho que é o 6º ou 7º capítulo, né? Tem o livro A Volta, super conhecido, inclusive não sei se foi feito até um filme, mas tem na internet também, é só procurar James Leininger, né? Ou James Houston, que é o nome dele, o que ele foi na Segunda Guerra Mundial, né? É uma história maravilhosa. Voltou com o mesmo nome, inclusive. Oi? Ele voltou com o mesmo primeiro nome, inclusive. Exatamente. E, inclusive, se você procura no YouTube, né, ele fala sobre isso. E isso, ele era uma criança, ele lembra de detalhes absolutamente extraordinários, tá? Uma criança que falava de motor de avião, falava de qual modelo de avião, qual eram os amigos deles que estavam no avião, na guerra, quem que morreu, quem que não morreu. Ele teve a oportunidade de encontrar a irmã dele, que estava ainda encarnada, com 90 anos, mais ou menos 80 e pouco, e ele já no outro corpo, como o James Leininger, e ele foi James Houston. Então, é extraordinário esse caso, e existem vários outros, né? E vários deles documentados pelo Dr. Ian Stevenson, que é um psiquiatra americano. Sim, que ele estuda só esses casos, né? Exatamente. Tem o caso das irmãs Pollock também, que é dele. Também tem muitos casos. Então, assim, esses casos, eu também tenho uma teoria, tá, Carol, que o mundo espiritual meio que pinça essas pessoas, sabe? E, tipo, manda eles lá para baixo, né? Então, enquanto criança, trazer essas informações para despertar a maior parte do mundo, né, que está totalmente hipnotizada e distraída com essa questão. Por que esse despertar não acontece, assim, mesmo com essas histórias tão fantásticas? Por que as pessoas continuam iludidas? Porque, assim, essa resposta também é bastante complexa, mas eu penso assim que nem todo mundo está afim de despertar. Entende? Assim, de uma forma bem simplista, tá? Porque o despertar dá muito trabalho. Você está aí despertando e está vendo que não está fácil, né? Principalmente não está fácil desde que eu nasci, né, Jefferson, nesse planeta. É difícil. Perfeito. A mesma coisa também, entende? Então, assim, despertar é muito melhor ficar na distração, ficar hipnotizado, ou sei lá, achar que tudo isso é uma besteira. Mas uma hora essa conta chega, tá? E não é alguém lá castigar depois que você desencarnou e você cagou. Opa, desculpa. Mas nem... Não tem problema, a gente fala cagar aqui. Fica... Então, cagou para aquela vida, entende? Quando vai chegar lá, vai falar, porra, podia ter feito melhor, tá? Em contrapartida, eu vejo um movimento muito intenso, e imagino que você também, até por conta do teu canal, milhões de seguidores, né, de assinantes, que tem gente buscando despertar. Tem. Mas ainda diante da humanidade é pouco. E tem muita gente também que vem só para criticar também, né? Exatamente, assina para criticar. Desses milhões aí, 50% é a galera da crítica. Não vê a hora de você subir um vídeo novo e meter o pau. Tipo assim, que nem... Pronto. Imagino que esse vídeo também vai ser assim. A gente pode falar assim, ó, gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um like também. Não gostou, chora, né? Porque chorar é de graça. Não gostou, chora e dá um like e também. Hidrata também. Hidrata então, os olhos. Eu vejo isso também, né? Então vejo que, no final das contas, e o mundo espiritual tem esse tal do livre-arbítrio, né? Então, a pessoa tá aí a informação. Se ela quiser desperdiçar, ela desperdiça. Mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas não despertaram, por exemplo, com essas histórias que você mencionou, que eu mencionei,
o próprio Dr. Ian Stevenson, que é um psiquiatra, ou seja, um médico, né, que então é cético, vamos assim dizer, né, ele teve que dar o braço a torcer, assim como o próprio Brian Weiss também, que é um psiquiatra, que é super famoso, que não acreditava em vida após a morte, que achava que isso era tudo coisa da imaginação, da mente, e que ele mudou radicalmente. Né? Como o próprio... tem um outro doutor também que é fantástico, que é o... deixa eu ver se eu pego aqui. O Eben Alexander, que é aquele um neurocirurgião que ele teve uma meningite muito rara. Ele era o professor de Harvard durante 25 anos, um cara ferrado, dos melhores dos Estados Unidos. Do universo, cara super cético, tudo é cérebro. E aí um dia ele viajou com a família dele, com a esposa dele, se eu não me engano, e ele volta e ele contraiu uma meningite muito rara. E ele fica em coma, acho que uns 15 dias, mais ou menos, 10, 15 dias, e o caso dele era gravíssimo. É o que teve a EQM, voltou e começou então já vi. Ele fez até o primeiro, ele tem mais de um livro, né? Mas o livro dele que fez mais sucesso é Uma Prova do Céu. Inclusive, Jefferson, não sei que sincronicidade é essa, mas apareceu uma entrevista desse cara para mim hoje no YouTube. Apareceu, assim. Eu não cliquei, mas apareceu. Impressionante. E eu não ia comentar, tá? Não ia comentar. Mas o assunto foi indo e eu falei, vamos pegar. Eu fiz algumas anotações aqui, até achei que não ia encontrar, mas eu achei. Então, ele fica num estado péssimo, tá? Assim, praticamente vegetativo. Ele recebe, então, ali todo um corpo de médicos que eram os tops, né? Então, se o top estava naquela condição, então teria que ter os tops. Inclusive, um dos filhos dele também é médico, né? E nessa junta médica, falaram que se ele voltasse, ele teria 2% de chance de voltar normal, vamos assim dizer. Ele tinha 98% de chance de voltar vegetativo, tá? Isso se ele voltasse. Tá, é isso, tá? Isso não só você pode pegar como você falou, né, no YouTube, só você pegar lá. Ele volta totalmente lúcido, zerado, só que ele volta lembrando do que ele viu, né? Então, o livro que ele escreveu é Uma Prova do Céu, e ele volta totalmente modificado, do cético total e de que não existe, né, vida após a vida, vamos assim dizer, né? Ele volta com total percepção e condições científicas para explicar o que ele viveu, que aquilo não era uma coisa cerebral, vamos assim dizer, que aquilo, ele estava fora do corpo, ele era a consciência, entende? Porque dentro da neurociência, eu sei porque eu sou mestranda em neurociência, existe uma condição cerebral que o seu cérebro vive 10 minutos a mais além do seu organismo normal. Então, depois que o seu coração para, a própria irrigação dos tecidos, né, promove ainda a conexão sináptica, conexões neurais. E a ciência explicava, ou tentava explicar, pelo menos a EQM, né, que é a experiência de quase morte, através dessas sinapses. Dizia que o seu cérebro produzia tudo aquilo, né? Então, o neurocientista, acreditando nisso, se ele foi para lá e ele teve essa experiência, aí ele pode falar melhor do que eu, que estou só estudando, né? Que talvez seja alguma coisa que realmente tenha feito a diferença na vida dele, entendeu? E ainda um cara desse naipe, né? Ele era o professor de Harvard de neurocirurgião, né? Ele era um neurocirurgião, né? Então, ou seja, parece que também, de novo, o mundo espiritual ali pega um cara específico, né? O pica da galáxia para poder falar. Exatamente. O cara chegar lá, o tipo tremendão, e falar, porra, tudo que eu falei, esquece. Cancela. Cancela a parada. Tem lá parte de ciência, continua, beleza, mas a gente não é o cérebro. A gente é a consciência que aporta durante um tempo naquele corpo, e o cérebro é o codificador. É isso. Aí, tanto que ele não volta para o que ele fazia, entende? Porque ele voltou zerado. Zerado, tá? Ele não volta para Harvard lá para dar aula, ele não volta mais, nunca mais.
ele mudou a vida dele completamente. Ele virou a vida dele, que é agora levar essa mensagem para o mundo inteiro. Entende? Uhum. Então, Eu tive contato com algumas pessoas e até com animais em leito de morte. E é muito interessante, Jefferson, como essas pessoas, algum tempo antes delas morrerem, né, mesmo elas doentes ou não, elas já ficam com uma conexão muito próxima do mundo espiritual. E eu explico. O meu avô, antes dele falecer, ele tinha umas perdas de realidade, assim, e ele nunca foi diagnosticado com Alzheimer. Ele tinha diabetes, o que dava um pouco de, né, uma modificada na condição cerebral dele, mas não o que justificasse os comportamentos dele. E era muito interessante que ele sempre tinha esses episódios de ele voltava falando que ali não era a casa dele. Ué, mas eu estava lá com a minha irmã e agora eu estou aqui, e a irmã dele já falecida. E é muito interessante isso, porque é como se as pessoas que estivessem já no processo de deixada do corpo, né, ou seja, no processo de desencarne, elas já estivessem com um contatinho do lado de lá. Olha que bizarro isso que aconteceu na minha família nesse ano. Meu pai faleceu ano passado, em outubro. E eu tinha um primo que ele sempre teve problemas e tal, ele nasceu com hidrocefalia e por causa da hidrocefalia ele teve sequelas, ele viveu 30 anos numa cadeira de roda, sem falar, sem nada. E aí, um belo dia do mês de junho, eu que nunca nem sonhei com esse meu primo, porque eu não tinha contato, ele mora no interior de São Paulo, eu de São Paulo, né, e agora morando na Polônia, não tem como você ter contato com uma pessoa que não fala, que não enxerga, é bem complicado. Eu sonhei com ele, Jefferson. Eu sonhei que ele tinha, sentado na cadeira de roda, ele tinha um telefone do lado dele, e ele me passava um número mentalmente, tá? Era uma conexão, assim, psíquica, e falava, pega esse telefone e liga, que você vai falar com o teu pai lá do lado de lá. E no sonho, eu pegava, discava, eram 6 números, não lembro os números, se eu lembrasse, eu até venderia, porque eu acho que seria o telefone para o além. Eu Sim. pegava, eu conseguia falar com meu pai do lado de lá. Uau. E aí, aquilo me deixou, assim, muito... sabe, a situação foi muito estranha. Eu pensava, nossa, mas como que meu primo tem o telefone do além? Por que que ele tem o telefone do além? 2 meses depois daquele sonho, na data exata, 26, e daí 26 do outro mês, 26 do outro mês, ele faleceu. E assim, um menino, como eu falei, que não tinha como viver uma semana, ele viveu 30 anos, então para quem viveu 30 anos naquela condição, não esperavam que ele iria falecer. Então assim, se ele já tinha o telefone do além, essa foi a minha interpretação do sonho, sabe? Se ele já tinha o telefone do além, é porque ele já sabia que ele já estava com os contatinhos do lado de lá. Sim. Entendeu? E interessante como as pessoas, elas têm já esse desligamento, eu não sei explicar, que elas vão para lá um pouquinho, depois volta, depois, sabe? Sim. E volta falando umas coisas que pra gente não faz sentido nenhum. Não faz sentido quando a maioria das vezes, né, a pessoa não tem esse conceito reencarnacionista, né? Não tem o conceito da imortalidade da consciência, né? Eu sei que você tem, mas na hora que isso está acontecendo, às vezes a pessoa não consegue entender a mensagem. Por exemplo, eu posso falar uma coisa que eu senti desse teu relato, era teu primo, é isso? Era meu primo. Tá. É assim, provavelmente, tá? Eu posso falar isso também por conta da minha própria mediunidade ou sensibilidade, tá? Provavelmente ele estava ali esgotando alguma coisa kármica, tá? Com certeza, tá? Não sei dizer o quê, tá? Dentro desse período, então, como você falou, ia viver 1 ano, que viveu 30, né? Então, isso está bem claro para mim que é um esgotamento kármico, alguma coisa que ele precisava equilibrar a balança. Mas também não era só a questão dele próprio, mas e sim no contexto familiar. Claro, com certeza. Tá? Principalmente o contexto familiar, tá? Também é possível que ele veio ali por conta dessa questão familiar e ele fosse até um espírito mais avançado, vamos assim dizer, tá? Ele tinha aquela condição totalmente limitada fisicamente, mas ele só estava ali para o contexto kármico da família, vamos assim dizer. Claro, tá? para manter até uma união, de repente. Isso, a união, ou trabalhos específicos do pai, da mãe, dos irmãos e tudo mais.
mas ele espiritualmente estava lá, de repente fazendo até um trabalho durante 30 anos espiritualmente de melhoras de espíritos, né? Então, passes de espíritos, então fora do corpo ele fazia isso, vamos assim dizer. Sim, ali naquela situação não, mas fora talvez sim. Exatamente. Talvez quando ele estivesse na vigília, que vamos assim dizer, ele lá acordado, não, mas dormindo, né? Ele projetado, né? Então, trabalho de ajuda aos espíritos, vamos assim dizer, me fugiu agora a palavra específica. Então, ele já sabia esse contato com o mundo espiritual, ele já estava com os caras assim. Os contatinhos, eu falo assim, tá com os contatinhos já. Isso, ele estava cheio dos contatos, e já há 30 anos, vamos assim dizer, tá? Porque ele não tinha 30 anos, 30 anos era o corpo. Né? Assistência espiritual, essa palavra. Então, ele já fazia assistência espiritual há muito tempo. E ele, espírito, já viveu várias outras histórias. Então, de alguma forma, ele deve ter se comunicado com você. Muito estranho, porque ele passou o telefone e eu falei com meu pai do lado de lá, pelo telefone. E aí o que acontece? Eu entendi, o que eu entendi? Espero poder te ajudar a entender essa situação. A gente tá o quê? Precisa falar de alguém, a gente usa o telefone. Certo? Ainda mais você que está na gringa, né? Então, só comunicação é telefone, WhatsApp, sei lá, FaceTime, ou o que seja, né? Então, ele usou um tipo de comunicação que para você ia ser tranquilo no sonho. Pega o telefone, você digita um número, você nem precisa lembrar do número, porque é um número que não existe, entende? Aleatório, Qualquer número, digita os 6 números aí e liga. Na verdade, você não precisava de um telefone, não precisava de um número, era só você se conectar espiritualmente, energeticamente, você falaria com o teu pai. Claro. Né? Então, ele usou, você vê como que ele estava numa pegada muito mais avançado que nós, né? Entende? Então, o corpo era totalmente limitado, mas espiritualmente, de repente, ele ficou 30 anos só fazendo assistência espiritual, o corpo lá fazia o meio de campo com a família e ele mandou bala positivamente. Então, eu coloquei essa história aqui, até, pessoal, eu nunca contei essa história, porque como a gente falou da reencarnação em crianças, né, que fica muito presente ali nos primeiros anos, nos últimos anos, me parece que isso também é verdadeiro, sabe? E aí eu posso até fazer um comentário para concluir essa tua história e a pergunta, né? Que no final da encarnação, tá? A tua vitalidade, né? Então a carga energética vai acabando, tá? Então, vamos assim dizer, aos poucos você vai saindo mais do corpo, tá? Você vai desprendendo espiritualmente do corpo. Você é momentaneamente como corpo astral, vamos assim dizer, tá? O psicossoma. Então você vai saindo um pouco. E o que acontece? A pessoa está doente, está acamada, ela está com o tempo contado, ela está realmente, nos próximos dias, próximas semanas ou próximos meses, ela vai morrer. Vai desencarnar, né? Porque ela não morre, tá? É o corpo que morre. Sim. Então o que acontece? Dependendo da consciência daquela pessoa que está desencarnando, que está próxima de morrer, o mundo espiritual já vai trazendo os contatinhos. Traz ali a irmã, traz a esposa que já morreu antes, ou o esposo que morreu antes, né? Ou a mãe, ou o pai, se esses espíritos ainda não encarnaram ou não estão fazendo outra coisa, entende? Então aí ela pode falar, olha, por exemplo, Carol, eu tô vendo a minha irmã. Aí você fala, pô, mas a irmã já morreu. Né? Mas ele tá vendo, porque ela tá vindo mesmo. Ela tá lá, entende? Isso é muito comum, já ouvi relatos assim de muita gente que fala sobre, nossa, tô vendo fulano, mas fulano... É real. Por exemplo, eu vou contar isso é totalmente real, tá? Totalmente real isso que você falou, tá? Então, assim, a pessoa não... ela não precisa ser um médium, tá? A vida inteira ela pode não ter visto nada, tá? Mas quando chega essa hora, ela pode começar a ver mesmo, sentir e falar. Então isso é totalmente possível, geralmente isso que acontece, tá? Mas se a pessoa não consegue ver nada, na hora que ela estiver desencarnando, os contatinhos estão lá também. Vão aparecer. Tá? Isso, sendo os parentes, que já pode ter desencarnado, ou não ter nenhum parente, tá? Então não tem nenhum parente, não tem vovó, não tem papai, não tem titio, não tem titia, não tem nada, mas tem a mentoria espiritual.
tem um amigo espiritual, tem um ser de luz que já está lá preparado, né, já sabendo das informações para fazer o trabalho de recebimento ali, né, ou seja, a família fica triste que vai embora, mas o mundo espiritual fica feliz que voltou, né, porque... E até aproveitando para a gente encerrar, você falou que geralmente essas sessões de regressão são conduzidas pelo mentor da pessoa. Sim. Já te aconteceu, Jefferson, do mentor dessa pessoa não ser humano? O que eu posso dizer para você é sim, tá? Porque assim, na maioria das vezes é mais fácil para a mentoria espiritual se apresentar no humano, né? Uhum. Exatamente, entende? Porque já é tão difícil, né, para as pessoas terem acreditarem e ter esse desdobramento, né? Exatamente, tá? Então, a maioria dos casos que eu vejo, tá, é o espírito como humano, tá? Vamos dizer assim, na formatação humana. Muitas vezes a mentoria espiritual se apresenta num formato de luz, tá? Então você não consegue ver assim, tem braço, cabelo, olhos, tal. Você consegue ver que tem um ser, é de luz, mas você não tem aquela condição específica humana, tá? Assim também como a maioria das vezes como inicialmente eu disse, você consegue ver que ele é um homem, ou que ele é uma mulher, tem um cabelo comprido, ou é um senhor, ele é carequinha, ou ele é um negro, ou ele tem uma bata, né? Essa é a maioria dos casos. Uma parte menor é um ser de luz. E uma parte ainda menor, a pessoa vê o mentor como um ser não humano, né? Numa outra formatação, e aí entende-se, né? Numa formatação astral, né? Numa outra modelagem não humana. Então, isso eu já vi, tá? Eu já tive a oportunidade de acompanhar, não foram poucos casos, mas diante da maior parte é bem pouco. Tá? Aí já são pessoas que já têm uma abertura e às vezes era necessário se apresentar desse jeito por alguma razão, tá? Mas é muito raro disso acontecer, de eu ver, tá? Mas ao longo de 12 anos, é claro que eu já vi uma quantidade razoável, mas e ainda desses que você já viu, algum em particular te chamou a atenção pela aparência? Você pode descrever como era? Fica complicado, porque assim, hoje tem tantas modelagens, né, que hoje se diz aí na internet, né, eu não tenho como atrelar uma raça específica. Não raça, mas o que você viu? Por exemplo, eu vi que tinha, sei lá, cabeça grande, ou eu vi que tinha formato de, sei lá, de girino, não sei. Estou especulando. Assim, geralmente essas situações, elas acontecem com a pessoa vindo, não sou eu vendo. E aí a pessoa descreve, sim. Isso, exatamente. Então, assim, eu não consigo me lembrar especificamente, mas eram descrições que destoavam de ser humano. Então, assim, olhos diferentes, né? Forma de piscar diferente, né? Altura diferente de um humano, vamos assim dizer, né? Eram mais ou menos coisas desse tipo, assim, sabe? Que eu me lembre, assim, né? Do que eu consigo trazer de informação. Da minha parte, acessando, todas as mentorias que eu vi, das minhas histórias, ou elas eram humanas, tá? A formatação humana ali no astral, uma configuração humana, ou elas eram apresentadas num aspecto de luz, tá? Então, era uma consciência que se apresentava em luz, mas eu não conseguia ver sequer um formato corporal, vamos assim dizer, né? Era só uma consciência, uma energia. Entendi. Tá? Jefferson, eu queria agradecer demais seu tempo, tenho certeza que foi, assim, muito agregador para todas as pessoas, e eu queria saber das pessoas como é que elas podem te encontrar, onde que você está, como elas fazem até para ter um atendimento com você. Legal. Bom, primeiro meu site, soldoeverest.com.br, tá lá, tem todos os meus dados, se precisar de contato, tem vários depoimentos do meu trabalho, né? Também tem algumas menções na verdade tem os casos clínicos que eu já postei, também dá para a pessoa acessar no meu site. Tem o meu canal no YouTube, youtube.com/soldoeverest número 2, tá? O número 2 é porque eu já tive
um Já teve um outro, outro sol do Everest. e o YouTube derrubou esse canal por direitos autorais ali de música que eu tinha ali nos vídeos, e infelizmente não tive como reivindicar. Então aí eu criei um outro. Também tem as informações, mas acho que o mais adequado é a pessoa entrar em contato por e-mail, contato@soldoeverest@gmail.com, ou pelo meu Instagram, @soldoeverest. Só entrar lá. Eu vou deixar aparecendo tudo aqui para todo mundo Que legal. poder acessar e conhecer. Legal. Obrigado, Carol, assim, para finalizar, muito obrigado pelo convite. Eu só quero lembrar que a gente teve alguns sincronismos também, então, como você mencionou aí do Alexander Emben, que apareceu como sugestão para você no YouTube, quando você me chamou, você entrou em contato comigo pelo meu Instagram, né? Na semana passada, eu acho que eu mencionei para você, né? Meu pai estava falando comigo e ele estava falando sobre você, né? Manda um beijo para ele. E ele é super seu fã, né? E aí a gente conversou sobre um vídeo lá que ele tinha visto e tal. Eu falei, a Carol é gente fina tal, também acompanho o teu trabalho já faz um bom tempo com o teu canal, né? Mas ele é muito, muito teu fã, assim, sabe? Que bonitinho. Qual que é o nome dele? É José Carlos. José, um beijo para você, viu? Valeu, obrigado. Então, eu prometi para ele que eu ia falar nessa nossa entrevista, tá? E ele é seu assinante. Então, eu falei, fica tranquilo que quando subir lá o vídeo, você vai receber um alerta lá e você já pode ver. Então, é isso aí. Que bonitinho. Muito obrigado, viu, Carol? Imagina, muito obrigado. Foi incrível estar com você aqui, tá bom? O prazer foi meu. E esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo por aqui, e também compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!